Você sabe qual que é a verdade? É que você só vai entender os seus pais quando você se tornar um deles. Ah, Maxwell, mas como que você chegou nessa conclusão? De uma maneira bem simples, tá? Nos últimos meses, na verdade nos últimos anos, eu me relacionei com algumas mulheres. Algumas dessas mulheres, elas já tinham filhos. E não me entendam mal, tá? Ou bem, não sei. Mas são coisas que acontecem e que eu não vejo problema algum você se relacionar com uma pessoa que tem algum filho. A questão é você ser 100% transparente com o que você quer e com o que você não quer. Seja sincero. E nessas experiências que eu tive, foram coisas bem interessantes. Por quê? Porque eu aprendi muito mesmo sobre o significado da vida, sobre quão importante a vida é e também a quantidade de esforço e dedicação que os nossos pais tiveram conosco. Porque, de verdade, eu me relacionando com essas mulheres, eu não tenho filhos, mas eu, por muitas vezes, e não só em um relacionamento, tá, mas em outros relacionamentos também, eu fiz o papel de pai, digamos assim, durante algum tempo. E eu, naquela situação, percebi, cara, isso aqui não é tão simples quanto a gente imagina. Isso aqui não é tão simples quanto a gente pensa. E percebendo isso, eu falei, cara, o quanto que a gente julga, né, os nossos pais, porque eles falam, eles não entendem a gente, eles não entendem nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de raciocinar, as nossas escolhas de vida. Eles querem que a gente faça uma coisa que a gente não quer fazer. A gente julga muito essas escolhas deles, né? Esses tipos de pensamentos deles. Só que a gente não para pra pensar de que se fosse eu, se fosse você, no lugar deles, se a gente tivesse vivido exatamente o que eles viveram, se a gente tivesse passado exatamente o que eles passaram, a gente teria exatamente o mesmo tipo de pensamento. A gente faria exatamente as mesmas coisas que eles fazem hoje. Então a gente julga, sendo que a gente não passou pelo que eles passaram. A gente não viveu o que eles viveram. As experiências positivas, as experiências negativas, nada disso a gente passou. Mas a gente fala mal, a gente reclama, a gente esperneia. Ah, você não quer deixar eu fazer tal coisa? Porra. Aqui eu quero trazer uma visão pra você de cara. E eu entendi por quê. Porque nessas situações, nesses relacionamentos que eu meio que fui pai de uma criança, eu falei, cara, meu Deus. E se essa criança, ela crescesse e lá na frente, tipo, todo o meu esforço, toda a minha dedicação em cuidar da criança, em, sabe, dar o meu máximo, dar todo carinho e amor a essa criança, ela crescesse lá na frente e simplesmente não gostasse de mim. Basicamente passava isso pela minha cabeça. Se essa criança crescer, eu dar todo o carinho, todo o amor, tipo, toda a minha dedicação, entregar 100% da minha vida em prol disso aqui. Não que fosse o caso, tá? Não que eu ia fazer realmente isso, porque não era o meu plano, não era isso. Mas isso me passava pela minha mente.
Cara, e se eu fizesse isso? O que é que poderia acontecer? Então, olha que coisa. Isso foi algo que, de verdade, me fez repensar muita coisa. Muitas coisas do passado. Coisas que meus pais fizeram e coisas que meus pais também deixaram de fazer. E hoje hoje a minha visão disso tudo é olhar e falar, cara, meus pais, eles deram o melhor que eles puderam. Deram o máximo que eles poderiam dar. Com as coisas que eles tinham à disposição. Com os conhecimentos que eles tinham à disposição. Cara, eu vejo muito jovem por aí reclamando dos pais que não deixam ele querer viver de internet. Você tem noção o que é você chegar para uma pessoa que conheceu a internet tem 5 anos só? 10 anos só no máximo. Uma pessoa que nasceu escutando rádio, nasceu assistindo televisão preto e branco, que você vai viver, ganhar dinheiro e sobreviver, cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, simplesmente mexendo em um celular. Você tem noção do que é explicar para uma pessoa que viveu uma vida totalmente diferente da que você quer viver, que você vai viver uma vida assim? É muito difícil explicar. Então, aqui eu quero mostrar para você que, cara, você não deve sair julgando, sair falando, reclamando, esperneando de que os seus pais não. Os seus pais deram o máximo. E você tem que agradecer. Você tem que ser totalmente grato. Porque se você é quem você é hoje, é exatamente por conta de cada um deles. Por conta do que eles fizeram. Da forma como eles criaram você. É por isso que você se tornou quem você é hoje. Então não reclama. Seja grato. E essa experiência foi uma experiência muito interessante. Agora contando um pouco mais da minha experiência, né? Porque, cara, era algo muito, muito, muito estranho. Tipo, eu não sei se porque... É claro que isso altera alguma coisa, né? Mas porque a filha não era minha, ou o filho não era meu, que eu senti esse sentimento estranho, mas era um sentimento, sabe, um pouco diferente, assim, de que, cara, tinha uma criança na minha frente, ela tava feliz com a minha presença, e eu tava feliz com a presença dela, e eu sentia uma conexão especial, sabe? Porque não parecia ser uma criança comum, parecia ser uma criança especial. E eu sabia que não era meu filho, eu sabia que não era minha filha. Mesmo assim, eu sentia algo diferente. E isso foi muito interessante, sabe? Foi muito legal a experiência, porque meio que eu fui pai sem ser pai. Para vocês terem noção, eu ajudava a colocar a criança para dormir. Cara, fazia várias e várias coisas que, putz, eu olhava assim, eu falava, isso aqui parece muito o retrato de uma família. E por algum momento, durante o tempo que eu tava vivendo aquele romance, meio que eu senti que era uma família. Eu sabia que não ia dar certo, né? Eu sempre falava com ela sobre isso, que não daria certo. Mas durante aquele momento ali eu consegui sentir um pouco do que era essa questão de família, sabe? Do que seria ser realmente me tornar um pai. Eu entendi um pouco disso. É como se eu viajasse no tempo para o futuro, vivesse uma experiência no futuro e voltasse para o passado. Voltasse aqui para o presente, tendo vivido essa experiência no futuro.
E foi algo de verdade extraordinário. Extraordinário. Eu recomendo pra vocês, depende. Se faz sentido pra você, talvez sim. Se não faz sentido pra você, talvez não. Mas aqui eu contei minha experiência pra vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Deve estar aparecendo algum vídeo na tela para você poder clicar e assistir. E é isso. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo.